also imposed a 25% tariff on foreign aluminum, copper, lumber, and steel. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. If you're planning to fly to the U.S. this summer, you might notice fewer flight options. New data shows a massive drop in demand for air travel between Canada and the U.S., forcing airlines to cut seats and scale back routes. As portas da América estão se fechando. Terminais internacionais, que já foram cartões postais de poder e cultura, agora ecoam como cidades fantasmas. Como isso aconteceu tão rápido? O que explica um colapso de 70% a 80% no movimento internacional? O impacto das tarifas de 25% sobre alumínio, cobre, madeira e aço foi vendido como promessa de riqueza. Mas o efeito imediato aparece em outro lugar, nos aeroportos. Voos cancelados, filas que desapareceram, assentos inteiros vazios em rotas que antes lotavam. Passageiros relatam surpresa e desconforto. Não havia ninguém no meu corredor. Nunca vivi uma experiência assim, conta uma viajante. As imagens impressionam. Terminais que recebiam milhões de pessoas por ano estão agora esvaziados. Enquanto isso, 11 novos aeroportos internacionais se erguem na Ásia, na Europa e no Oriente Médio. Eles atraem não só passageiros, mas também prestígio, investimentos e influência. A conta para os Estados Unidos é bilionária. Esse ano, as perdas podem ultrapassar 12 bilhões e meio de dólares. O número de visitantes internacionais deve encolher quase 10% adicionais, retirando 9 bilhões de dólares em consumo de restaurantes, hotéis e comércio. Não se trata mais apenas de turismo. Trata-se da própria posição americana no sistema global. Se os viajantes não escolhem mais os Estados Unidos, o que isso revela sobre a imagem e a força do país no mundo? O Sul e o Oeste americano revelam um cenário ainda mais dramático. Miami viu o fluxo internacional despencar 64%. O que isso significa na prática? Hotéis à beira-mar com quartos vazios, restaurantes à espera de clientes que não chegam e navios de cruzeiro que já falam em quedas duradouras. Para brasileiros, argentinos e colombianos, o tempo de espera por um visto ultrapassa meio ano, uma eternidade no setor de turismo. A paciência se esgota e muitos optam por outros destinos. A Europa agradece. Phoenix, que sonhava em se tornar um novo polo de negócios e lazer, agora se vê desconectada do mundo. A queda de 62% nos voos internacionais levou companhias europeias a abandonarem o deserto americano. Sem conexões, o chamado triângulo turístico formado por Arizona, Utah e Nevada perdeu sua principal engrenagem: o visitante estrangeiro. A consequência é imediata. Excursões canceladas, hotéis sem reservas e atrações que antes atraíam multidões agora competem com o nada. Como uma região que investiu tanto em turismo global pode ruir tão rapidamente? Dallas mostra como a crise atinge a economia. O aeroporto, que era a ponte direta para a Ásia e para o Oriente Médio, perdeu 57% dos passageiros internacionais. E não são apenas turistas. Executivos da energia, representantes da indústria e empresários do setor de tecnologia foram forçados a buscar outras rotas. Empresas de carga, incluindo gigantes como FedEx e UPS, redirecionaram operações para fora do país. O golpe é profundo. A conectividade que sustentava o comércio texano começa a desaparecer. E se Dallas expõe a fragilidade da economia, Seattle revela a fragilidade do prestígio. A cidade que se apresentava como janela dos Estados Unidos para o Pacífico já não cumpre esse papel. O tráfego da Ásia caiu 69%, enquanto da Europa recuou 54%. Hotéis no centro registram menos da metade de sua ocupação. Restaurantes que serviam congressos internacionais agora fecham mais cedo e até as conferências de tecnologia, antes sinônimo de inovação, sofrem com a ausência de visitantes. No dia a dia, os números da crise aérea se transformam em histórias de vida. Em Portland, uma aposentada costumava visitar a filha que trabalha em Frankfurt 2 vezes por ano. Hoje ela enfrenta conexões intermináveis em Vancouver e filas que a fazem repensar cada viagem. Não é só o tempo perdido, é a sensação de que o meu país não me deixa sair nem chegar com dignidade, desabafa. Em Nova York, estudantes estrangeiros, que antes lotavam as salas de universidades, agora são menos visíveis. A demora na concessão de vistos fez famílias desistirem de investir no sonho americano. Motoristas de aplicativo reclamam da queda de corridas e pequenos comércios já registram fechamentos. O que parecia uma questão de turismo se transforma em perda de sustento para milhares de famílias.
Em Boston, o impacto atinge o coração da comunidade acadêmica. Hospedarias que recebiam jovens do mundo inteiro funcionam com metade da capacidade. Guias culturais que antes levavam grupos pelas ruas históricas da cidade agora buscam alternativas de renda. Um deles resume o drama. A cidade não perdeu apenas visitantes, perdeu energia, movimento, vida. E no sul da Flórida, a mudança é quase palpável. Em Miami Beach, garçons observam mesas vazias, taxistas contam corridas que não chegam à metade do que faziam há 3 anos, e donos de pequenos hotéis dizem que reservas internacionais caíram a ponto de comprometer a sobrevivência dos negócios. Para muitos trabalhadores, não é só uma estatística, é a diferença entre pagar o aluguel ou enfrentar o despejo. Phoenix, que apostava no turismo para aquecer o deserto, agora convive com excursões canceladas e parques temáticos com bilheterias em queda livre. Vendedores de artesanato, motoristas de vans e operadores de passeios enfrentam dias sem clientes. Até que ponto os Estados Unidos podem suportar esse isolamento sem comprometer o seu papel no século XXI? Se outros países já se consolidam como novos centros de atração, o que restará para os americanos? A resposta permanece em aberto. O que se sabe é que a liderança global não se mede apenas em economia ou poder militar, mas também na capacidade de manter portas abertas, de atrair pessoas, ideias e oportunidades. E quando observamos o que está em jogo, percebemos que esta não é apenas uma história sobre voos cancelados ou terminais desertos. É uma história sobre influência, prestígio e a luta por permanecer relevante em um mundo em transformação. É também um lembrete de que as decisões tomadas hoje podem mudar a geografia do poder por décadas. Para aprofundar esse olhar sobre como escolhas individuais de líderes transformam o destino de nações, preparamos um material exclusivo. Nosso e-book sobre as biografias de presidentes que moldam o cenário global. Entre eles, Donald Trump e Xi Jinping, revela como trajetórias pessoais se tornam chaves para entender os rumos do século XXI. O acesso ao livro está disponível no comentário fixado. Se este conteúdo trouxe reflexão, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. É assim que construímos juntos uma comunidade crítica e informada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esta história termina agora, mas os desdobramentos continuam e estaremos de volta para mostrar os próximos capítulos. Até a próxima.